Aleluia. Toma assento, meus irmãos. O Alex quer quebrar com o coração dos mais antigos, né? Quebrar o coração do pastor velho. Abra rapidamente, carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 5, verso de número 18 em diante. Aleluia. O ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Nós paramos o nosso estudo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso número 18. E hoje nós vamos ver se conseguimos tratar o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. E vamos deixar a conclusão, 10 ao 13, para a próxima terça-feira, querendo o Senhor. Então, só recapitulando algumas coisas, porque nós tivemos aí uma parada para um sermão de terça-feira passada, onde eu falei sobre a oração de Jesus. São 4 partes que a segunda epístola aos Coríntios pode ser dividida. A primeira parte está do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 13, onde Paulo faz uma retrospectiva da sua vida e também da história da igreja de Corinto. A segunda parte é a que nós estamos trabalhando, capítulo 2, do verso 14 até o capítulo 7, verso de número 16. Então nós estamos vendo essa parte do capítulo 2 ao 7, onde vemos a dignidade e a eficácia do ministério do apóstolo Paulo. E o capítulo 8 e 9 fala sobre a oferta para os judeus crentes da Palestina. E a última parte, então, do capítulo 10 ao capítulo 13, a defesa que Paulo faz do seu apostolado, do seu ministério apostólico. Ok? Assim, então, quando você for ler a segunda carta dos Coríntios, elas têm esses 4 grandes divisões ou 4 grandes blocos de conteúdos que Paulo vai tratar. Uma retrospectiva do seu ministério, a dignidade do seu ministério, a oferta aos judeus e uma defesa do seu apostolado, do capítulo 10 ao 13, ok? Nós falamos já um pouco iniciamos falando sobre a dignidade do ministério apostólico do apóstolo Paulo, onde nós vimos o triunfo de Paulo no Evangelho, no capítulo 2, do verso 14 a 17. Paulo defende o seu ministério com relação aos judaizantes, dizendo que ele agora é um ministro de uma nova aliança, uma aliança superior em Jesus de Nazaré. E também abordamos aqui que o ministério apostólico, ele é credenciado, ele é evidenciado através de sofrimentos. Nós vimos aqui rapidamente alguns sofrimentos e nós vamos ver até o final mais sofrimentos que perseguem aqueles que amam ao Senhor, aqueles que estão imbuídos de fato e de verdade, que o nome de Deus seja famoso, que o reino de Deus cresça. Esses sofrerão oposições e perseguições, tanto externa como internamente. E paramos aí. Do capítulo 5 até o capítulo 5, do verso 1 ao 10, ele conclui, então, os sofrimentos e as perseguições que eu não vou estar entrando. Capítulo 5, do 1 ao 10, ele conclui, então, o pensamento que ele está falando sobre o sofrimento que advém sobre aqueles que
labutam o sagrado ministério, aqueles que se empenham em prol de Jesus, em prol da igreja, aqueles que cuidam de pessoas, aqueles que são responsáveis para preservar, anunciar o Evangelho de Cristo e protegê-lo contra os falsos ensinos, os falsos mestres e os falsos apóstolos. E então, do capítulo 5, verso 11 em diante, então ele muda de assunto, e agora nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Do capítulo 5, do 11 ao 21, Paulo fala da sinceridade que ele carrega no coração no exercício do ministério apostólico. Qual é o segredo da sua sinceridade, da sua honestidade e da sua justiça? Portanto, eu gostaria que você estivesse com 2 Coríntios aberto e acompanhe comigo o capítulo 5, verso 1 ao 21, que diz: Assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O grande lema da nossa igreja é reconciliados com Deus para sermos uma comunidade de reconciliação. E é desse texto que eu tirei esse lema. Paulo vai falar que o ministério apostólico é isso. E ele vai falar que a razão da sinceridade do seu coração é o sentimento de responsabilidade que ele tem para com o Senhor Jesus. Ele compreende que Cristo morreu por ele, e agora ele não pode mais viver para si mesmo, mas ele vive para a glória de Cristo. De tal maneira que Paulo tem na sua mente que o ministério que ele exerce é uma obrigação, pesa sobre ele esta obrigação. Então, nesses versículos que nós lemos, Paulo vai falar sobre o segredo da sua sinceridade. E o segredo dessa sinceridade é a responsabilidade para com Cristo. E quanto mais as pessoas compreenderem as suas responsabilidades, mais um sentimento de sentido e de propósito na vida elas têm. Então, Paulo compreendera, então, que ele fora alcançado pelo Senhor, fora reconciliado pelo Senhor, e agora Deus o faz um agente de reconciliação. E é interessante que, falando sobre a dignidade e a excelência do seu ministério, especialmente no verso 20, ele diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Paulo diz que o ministério apostólico
e, consequentemente, o ministério pastoral exercido na igreja não tem poder em si mesmo, de per si. A autoridade apostólica e a autoridade pastoral é uma autoridade representativa. Os líderes da igreja não devem ser seguidos e obedecidos simplesmente pela posição que eles exercem, mas porque eles representam o Senhor Jesus Cristo. Eles são embaixadores, eles são representantes legais. O que nos dá a autoridade, o que nos confere legitimidade é o que falamos em nome de Deus. De tal maneira que nenhum homem, nenhuma mulher deve ser seguida, obedecida, nenhuma doutrina deve ser acatada pela igreja, se essa não tiver nos lábios de Jesus de Nazaré e dos seus apóstolos. A autoridade pastoral está ligada à autoridade de Cristo e da sua bendita palavra. Nós tornamos muito normais, muito seculares. Tem muita coisa do mundo e pouca coisa do reino de Deus, pouca coisa do evangelho, mas eu tenho uma boa notícia. Jesus é a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto espiritualmente, há poder em Jesus para te dar vida. Te dá gosto pelo santo e pelas coisas santas. Te dá gosto pelas coisas da luz, do evangelho, da verdade, da pureza, da santidade. Como alguém pode ter mais feliz, ter mais prazer, mais satisfação naquilo que é efêmero, naquilo que é transitório? E canta, dança a noite toda, se tiver que dançar na festa. Aí chega na igreja, há um peso terrível. Paulo está bradando sobre isso. Paulo está falando sobre isso. Paulo, no capítulo 7, ele roga aos seus convertidos que não deem importância aos maliciosos e falsos relatos que dão acerca dele. Capítulo 7, verso 2 ao 4, ele diz: pedimos que vocês nos acolham em seu coração, não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, nem exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a tribulação. Lembra que eu falei semana retrasada sobre isso? Alguns judaizantes, alguns com tendências gnósticas, falsos profetas, falsos ensinadores, se miscuíram na igreja de Corinto e começaram a inflamar, dizendo que Paulo ele está querendo e está buscando em vocês interesse financeiro. Especialmente no capítulo 8, o capítulo 9 vai falar sobre a oferta que Paulo está levando para a igreja de Jerusalém. Ele está coletando e ele fala para a igreja de Corinto também separar, reservar uma oferta, um dinheiro para que ele, passando por Coríntios, chegue a Jerusalém e a igreja judaica veja o amor e a generosidade da igreja gentílica. Alguns começam a dizer: não, Paulo é um falso profeta, Paulo é um falso apóstolo, Paulo é um interesseiro, Paulo ele está pregando porque ele tem interesses lucrativos em vocês. Ele quer prejudicar vocês. Ele é injusto. Então ele escreve isso para que a igreja de Corinto, a igreja que ele é pai espiritual. Ei, vocês sabem quem eu sou. Parem de seguir esses falsos mestres. Às vezes eu fico assim, mas como é que pode, né, cara? É bem assim mesmo, o cara faz tudo, daí um Zé Ninguém na internet fala uma coisa, e daí, ai pastor, eu vi isso na internet. É sério, cara, tu 10 anos me doando, pregando, texto por texto, daí tu ouve uma bobagem dessa e tu recebe como verdade.
Estou pregando teologia reformada, pregando a Bíblia numa igreja que eu fui pastor, e pregando sobre masculinidade, sobre casamento bíblico e aquilo, Jesus é o centro e blá, 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 blá. Aí vem a irmã da nossa igreja, 200 anos da nossa igreja, pastor, eu vi um vídeo da Neuza Etioquia sobre maldição espiritual, que tu coloca o teu nome ali no papel e o nome das pessoas que tu já fez relação, e daí tu une não sei o quê e fica colado, e a maldição, é sério isso, cara? Mas brilhava os olhinhos assim, catando, recebia assim, todo esforço, assim, toda dedicação. Paulo está ali se esmerando, se dedicando, anunciando o ABC da fé cristã. E tem alguns ouvintes que estão assim, ó, blá, blá, blá. A primeira coisa que tá legal, eu quero aquilo ali. Deve ser triste, né, Paulo? Não ouçam essa gente, por favor. O que está acontecendo com vocês? Com Gálatas, não é eu que vou falar, mas é o Alexandre. Gálatas, quem vos incentivou a deixar o evangelho verdadeiro, a seguir um outro evangelho? Que coisa triste, isso mata o coração de um pastor. Mata o pastor. Isso é destruidor. É pior que a letra, uma frase da letra do hino que o Alex cantou hoje. O irmão disse que chegava e via os olhinhos do pastor sofrendo, né? Me deu uma dor no coração quando ele cantaram aquele. Eu me senti um pobre, coitado agora. Mas foi bom, não é uma crítica, é só uma consideração aqui. Mas é bem isso, o cara está se moendo. E daí Corinto ouve e acata mentiras, posição de gente que não gosta de Paulo, e arrebata o coração de alguns membros para que estes não ouçam Paulo. Paulo roga a eles. É interessante que no capítulo 7, do verso 5 até o final, Paulo diz que fica muito alegre, porque Tito traz notícias da igreja de Corinto, e aquilo é um bálsamo para Paulo. Eu fui informado por Tito que vocês receberam a minha primeira epístola com tristeza, mas foi uma tristeza segundo Deus. Vocês foram levados a arrependimento, vocês mudaram, eu fiquei muito feliz, eu amo vocês. Então, do capítulo 8 e 9, eu vou trabalhar junto esses dois capítulos e vou encerrar aqui. No capítulo 8 e 9, eu preciso falar sobre algumas questões aqui. Capítulo 8, verso 20, então, Paulo fala sobre a oferta que ele vem arrecadando das igrejas gentílicas a caminho de Jerusalém. Capítulo 8, verso 20, aqui é o coração, aqui é o cerne do qual ele está escrevendo o capítulo 8 e o capítulo 9. Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa dessa generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Paulo está há alguns meses recolhendo um tesouro. Paulo parece o Indiana Jones e o dinheiro e o tesouro perdido, né? Eu imagino que ele tem alguns baús. É isso, literalmente isso. As viagens marítimas do período de Paulo são muito caras. As viagens de navio são extremamente caríssimas. Como é que Paulo custeou essa plantação de dezenas de igrejas? Com ofertas, com contribuições dos irmãos da fé. E Paulo vem, além de custeando a plantação de igreja, a missão da igreja, a expansão do reino de Deus, através de ofertas e de contribuições da generosidade dos irmãos. E o reino só avança, a missão só avança, quando a igreja coloca a mão no bolso e contribui. Nós temos alguns missionários que são custeados por nossa igreja. E eles estão lá porque tem pessoas ajudando, sustentando. E Paulo diz, especialmente no verso 20, esses judaizantes dizem que Paulo, ele é um explorador da igreja de Corinto.
Paulo é acusado de ser alguém que está explorando a fé dos irmãos. Então ele nos brinda de forma gloriosa com o capítulo 8, o capítulo 9, que explica, depois de falar sobre o que é o ministério pastoral, o que é o ministério apostólico, ele explica algumas coisas sobre a igreja, especialmente sobre contribuições. Nos dá lições profundas nessa defesa que ele está sendo acusado de ser desonesto, desleal. Ele está se defendendo não apenas diante de Deus, mas diante das pessoas. Ele é um homem muito transparente com o que está acontecendo. Ele brinda com algumas verdades muito importantes sobre contribuições e o dever da igreja em sustentar a obra e a causa do Senhor. Capítulo 8, vou tecer apenas algumas questões aqui. O verso 1, Paulo trata a oferta ou dízimo, contribuições, como você queira dar o nome aqui, como uma graça. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem desta assistência dos santos. Paulo trata a oferta da igreja como a obra da graça. Foi concedido a eles a respeito dessa graça de Deus, essa dádiva, esse dom de Deus, essa bênção celestial. Ele trata as ofertas como graça de Deus. Verso 4 diz que ele trata como assistência aos santos. No capítulo 9, verso 12 e 13, ele chama as ofertas e as contribuições para a expansão do reino, para a missão apostólica entre os gentios e a oferta entre os judeus de serviço. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e por todos. Paulo chama a oferta e as contribuições pelos membros da igreja local de dom de Deus, ser uma graça, de ser uma assistência, chama de um serviço, um santo serviço, um trabalho poderoso. É interessante que não é eu, é Paulo que está dizendo isso, especialmente no verso de número 13. Esse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. A generosidade dos membros da igreja em contribuir para as necessidades da causa e da igreja é uma confissão de fé. Nós confessamos o Santo Evangelho. Aleluia. Nós estamos dizendo, nós não servimos a Mamon, nós servimos a Jesus de Nazaré. Nós temos um rei, e esse rei não é a nossa carteira. O nosso rei é o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. E o Alexandre pregou domingo passado. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Não podereis servir a Deus e as mamons. Paulo trata essa oferta e esse serviço sagrado da igreja, essa contribuição que lá em 1 Coríntios capítulo 16 diz que todo domingo a igreja deve recolher as ofertas. Capítulo 16 de 1 Coríntios diz, recolham as ofertas todo domingo, primeiro dia da semana, tirem para fazer esse serviço sagrado. Deixa eu voltar no capítulo 8 e explicar o verso 3, porque posso testemunhar
que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Eu preciso explicar isso porque tem gente que parece que não compreende. O texto aqui está falando da motivação com que eles fizeram isso. Eles, de forma espontânea, aqueles que contribuem, eles fazem de forma voluntária, de forma generosa, liberal. O texto não está dizendo, eles dão se querem. Oferta na igreja, dá quem quer, é opcional. Não é isso que o texto está dizendo. Eles estão dizendo que quando eles exercem isso, não é um espírito de ganância, não é um espírito de obrigação, não é um medo, não é barganha, não é uma questão de, agora a questão de dar e contribuir na igreja, é questão de, eu vou semear, porque o capítulo 9 vai dizer sobre semear, eu vou semear no banco celestial para ganhar em dobro. Isso é interesse. Embora Paulo use essa linguagem. Aí tem um desavisado que olha assim, não, eu dou de forma voluntária, eu dou se eu quero. Não, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Que aqueles que dão com espírito de voluntariedade. Essa é a questão. Essa é uma grande questão. Os filhos de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles são convocados por Deus. Tem muita gente que será julgada pelaquela viúva que estava do lado do gasofilácio, e Jesus diz que vinham os ricos e depositavam no gasofilácio o que sobrava, o resto. E aquela viúva pegou tudo que tinha, tudo que ela tinha, e deu. É interessante que o culto é liderado pelos fariseus, saduceus, que eram criticados pelo próprio Salvador. Mas Jesus elogia a forma que aquela mulher deu. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei domingo passado. A igreja da Mário Quintana tem 129 membros ativos, tem 45 crianças. E tudo aqui é sustentado por 40% dos seus membros. 60% das pessoas que frequentam a igreja da Mário Quintana são meros consumidores. Inclusive alguns obreiros. E aquela viúva vai ser juízo para muita gente. Que dão desculpa, que dão... A ideia aqui de voluntariado é isso. Dão com tristeza no coração, dão com angústia. Você rouba Deus, você rouba a glória de Deus quando você não serve ao Senhor com as suas finanças. Paulo está dizendo que a igreja expandiu, que o reino de Deus avançou, porque os membros da igreja, eles serviam a Deus, honravam a Deus com as suas ofertas generosas, voluntárias e com alegria no coração. Olha que diz o texto no capítulo de número 8, verso 7. Capítulo 9, versos 6 e 7. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também colhe pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. A ideia é isso, irmãos. Para mim não é difícil. É lá, 10%. 10%. Eu não dou dízimo porque Jesus não deu dízimo. Jesus deu dízimo, sim. Jesus não deu dízimo, então Jesus pecou, ele quebrou a lei, é isso? Parabéns, lindão, para ti. Diz que não veio para revogar a lei, para cumprir. Não vejo Jesus dando dízimo, então ele pecou, ele não dizimou. A lei dizia que tinha que dar dízimo, Jesus deu dízimo. Ok, eu não sou nenhum idiota, eu sei que o Novo Testamento fala sobre ofertas. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. A graça supera infinitamente a lei. Se na lei 10% era do Senhor,
Agora na graça, a graça, porque na lei a gente era menino, a gente era criança. Na lei a gente não sabia servir a Deus. Ela era apenas sombra. No Novo Testamento, tudo é do Senhor. Eu acho que 10% é um número inspirado no Antigo Testamento. A gente não pode afirmar 100% que seja 10% a quantidade correta de se ofertar, mas eu acredito que é uma boa quantia generosa, que ninguém vai morrer por dar 10%. Eu acho que é o mínimo para se começar a contribuir na igreja local. Eu vou repetir isso. 10% é o mínimo para começar a contribuição. Menos disso, tu está pior do que o Antigo Testamento. Está entendendo isso? A graça supera a lei. O problema é que nós temos tanta avareza. Eu sou reformado. Tu não vai me convencer com essa tua ladainha. Não vai, cara. Não vai. Se fazer meme desse não vai ser disciplinado. Eu tenho que ter medo de ser eu aqui no púlpito, porque essa igreja está... Deus ama quem está com alegria. E às vezes a mulher é a consciência de muitos homens. Fulano, daí ele vai pegar um envelope... Senhor, estou sentindo virtude correr aqui. Fala, papai. Eu vou ler de novo. É com alegria, varão. Com alegria. A missão é feita com dízimos e ofertas. Evangelismo é feito com oferta. Não sei o que está acontecendo com a igreja. Eu não sei. Eu vou repetir o que eu falei domingo no final do culto. Nossa igreja é uma igreja consideravelmente jovem. Acaba o culto. Às vezes o pessoal faz churrasco, faz galeto, faz almoço. Que fique, amém. A igreja aqui é para vocês. Vocês fazem o que quiser. Não vão fazer um bailão aqui, né, tia? Pelo amor de Deus. Faz o que quiser. Mas pode se confraternizar, pode... Isso é essa igreja, é conviver junto. Então, nós temos uma cozinha bem ampla, fogão industrial... O sonho em botar uma churrasqueira, tá uma improvisada ali, mas vamos ter daqui a pouquinho. Isso mesmo, esse espaço tem que ser usado para gerar amizade, companheirismo, relacionamento. É isso mesmo, tá certo, tá ok, tá tudo certinho. Só que em cada das nossas funções, copo descartável que é usado, papel toalha que é usado, papel higiênico. Sábado vai estar funcionando, já está dos ar-condicionados instalados, e é só botar o gás, glória a Deus, aleluia. O ensaio vai ser com ensaio refrigerado, vai ser tudo legal. Cara, você tem que ter toque na consciência. Que isso é custeado por alguém. Que isso é bancado por alguém. Internet, luz, banco. Isso aqui só é possível por pessoas que contribuem. Eu não consigo compreender. Mas isso aqui não dá na consciência. Tem gente que pega 3 copas, não basta um copinho de água, pega 3. E entra assim como se fosse o rei da cocada preta, né, cara? E sabe o que é triste? É triste ver... Não é triste o que eu vou falar agora, o desdobramento, tá? Senhorinha do coque, que todo mundo, eu sou mais moderno. Ela faz uma faxina de 100 pila, 80 pila, e detalhe, R$8 de oferta a Deus. Daí o bonitão, que conhece doutrina e teologia, sabe o que é lei, graça e evangelho, tá podre de orgulho. Podre de orgulho. Gente, que Deus nos guarde. Tema de casa, leia 10 vezes o capítulo 8, o capítulo 9 em casa, de 2 Coríntios. E se tu não ainda for tocado pelo Senhor, eu vou fazer uma imposição. Me chama que eu vou fazer uma imposição por dia. Aí eu mais uns 2, 3 presbíteros aí, que estão com a vida no altar, né, cara? Eita, nós, que estão com a vida no altar, né? Deixar os mais ou menos para depois, né? Mas... Leia. A gente poderia estar fazendo muito mais, muito mais.
Você poderia ter feito muito mais já. Você poderia já estar... Domingo está apertado. Podia estar já quebrado esse muro aqui. Não tem como fazer. Que Deus nos ajude. Paulo olha, e sempre vai ter pessoas, sempre vai, já tinha no primeiro século. Mas eles estão comercializando a fé. Paulo é um sem vergonha. Paulo é isso, ele quer o dinheiro. Paulo estava levando, você pode ler em casa, Atos 21, quando Paulo é preso no templo, ele está levando a oferta para os pobres em Jerusalém. Paulo está usando o recurso para plantar novas igrejas. Paulo está usando o recurso para visitar a Ásia, a Europa. Paulo está usando o recurso para visitar os irmãos em Roma, plantando igreja em Tessalônica, em Troade, plantando igreja em vários lugares, com essas ofertas, porque no primeiro século, tudo, se hoje é caro, imagina, latã, cara, a porcaria de coisa, é uma latinha que tu fica assim, eu só ando de terceira classe, né, então não sei como é que é a primeira, mas é um negócio apertadinho, eu chego a dar claustrofobia aquele negócio, é caro, tu imagina no primeiro século que era. Como é que isso é custeado? Os membros da igreja têm que assumir responsabilidades. Paulo diz e essa é a maneira, com alegria, que não seja penoso, não seja difícil. Quando a gente entende, preste bem atenção, o que Paulo fala em 2 Timóteo, que a igreja é uma grande família. Paulo diz, olha, exorta os mais velhos como se fosse o teu pai, as irmãs mais velhas como se fosse a tua mãe, as moças mais jovens como se fosse tua irmã, os meninos mais jovens como se fosse teu irmão. Paulo define a igreja como família. E quantos não querem ajudar a sua própria família? Quando a gente entende que a igreja é uma família, fica fácil de a gente contribuir. É a minha família, é a minha casa, é a minha gente, é o meu povo, é meus irmãos. Quando a gente tem essa consciência, a minha oração é que a igreja da Mário Quintana amadureça nessa consciência do que significa ser igreja. Ser igreja é ser família. Eu não quero ser pesado para ninguém, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero poder ajudar. É a nossa família, é o lugar que nós somos nutridos espiritualmente, é o lugar que nós adoramos ao Senhor, é o nosso culto que nós vemos os nossos irmãos, os nossos melhores amigos às vezes estão entre nós. Esse espaço é nosso, gente. Eu vou repetir, esse espaço é nosso. Nós temos obrigação de assumir responsabilidades pela manutenção, para o melhoramento disso e também para futuramente plantar outras igrejas. Eu já falei isso para os obreiros, já falei, o pastor João liberou nós plantarmos outras igrejas, congregações em qualquer lugar da cidade de Porto Alegre. Mas como é que eu vou plantar uma outra igreja, uma outra congregação? Mal consigo custear nós. Eu sonho, meu sonho é plantar uma igreja na Cidade Baixa. Sonho, cara, um bairro alternativo. Sonho, à frente do Cristo Redentor. Conceição, Brasil. Mas como nós vamos expandir, gente? Como a gente vai expandir? Essas coisas se faz com dinheiro, com grana, com generosidade, com amor. Paulo fez o que fez, porque ele foi respaldado por a igreja da Macedônia, por a igreja de vários lugares que contribuíam para o reino e na expansão do Evangelho de Cristo. Deu, acabou, hoje está bom. Você tem pecado, você tem falhado. No nosso pacto de membresia está lá. Contribuir regularmente com a igreja local. Você viu, você foi avisado. Você tem pecado, Senhor, tem sido desleal, infiel, a perdão em Jesus. Vamos estar em pé. Tomei 2 minutos do tempo de vocês. Aqueles que me conhecem sabem, eu às vezes fico receoso de falar em dinheiro no púlpito da nossa igreja por causa da teologia da prosperidade. Acabou nós ficando melindroso de falar em finanças. Mas recebi uma descarga domingo com o sermão do Alexandre, uma descarga espiritual que
Não, eu sou pastor da igreja, tenho que ensinar o povo de Deus a se relacionar com as finanças. Nós desonramos o Senhor. Já lá em Malaquias é dito, vocês roubam. Rouba a Deus. E no que nós roubamos? Ainda se fazem de João sem braço. No que nós roubamos o Senhor? Vocês roubam ao Senhor no sentido de vocês não glorificam a Deus, vocês roubam, desonram ao Senhor, uma vez que as posses de vocês não estão para servir vocês são escravos dessas coisas. São dominados pelo dinheiro, controlados. Quero orar por sua vida. Quero orar por sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu fiquei sabendo, posso citar o nome da Luísa? Posso citar o nome da Luísa? Tua filhinha, tu permite? A Luísa foi trabalhar com a mãe dela ali no Seu Silvio e ganhou, a Daniela me falou isso hoje ainda, né, Daniela? Ela ganhou R$20, isso? Ela ganhou R$20 ajudando a mãe dela, do Seu Silvio, que é o patrão dela. Ela chegou em casa e tirou 2 pilas. A Luísa, uma adolescente, recém se batizou. Isso aqui é do Senhor, mãe. Isso aqui é do Senhor. Tem uma porcentagem do meu salário que eu não computo. Não é meu. Eu não computo, eu faço as minhas compras, eu faço as minhas festas, meus passeios, minhas viagens, eu vou na churrascaria, vou em pizzaria, mas tem um dinheiro do meu salário que ele não é computado, porque eu tenho consciência que ele não é meu. É de vocês. É da igreja. É para servir a Jesus. É para o reino de Deus. Tem dificuldade? Não é meu, é do Senhor. É do Senhor. É do Senhor. Com isso não estou dizendo que vai ter um migrador, um cortador, que os ladrões não herdarão o reino dos céus porque está roubando a Deus. Não, isso é um pecado que há perdão. Mas é interessante que o argumento de Paulo, do capítulo 8, verso 9, sobre generosidade, é o próprio Cristo. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele vem e dá. Nosso padrão é Jesus, exemplo é Jesus. Quantos cantam ali? Ai, meu Deus, se eu der 10% da minha vida, tua vida vai acabar por 10%, é sério mesmo? Ai, diabo mentiroso, esse aqui, poderoso esse que anda mentindo, né? Vai perder a vida por 10%. É sério isso? Será que o que está estragando a tua vida é que tu tem dado um passo maior que a perna? Você compra mais do que tem, que ganha? Você ostenta o que você não pode? Será que não é falta de bom senso, falta de juízo, falta de sabedoria, falta de temor ao Senhor? Não. Os caras entendem que é sacrifício, é só na carteira. O Marco Driscoll diz que a última parte de um homem se converter é a carteira. Não sei se é verdade, mas parece que é. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Que epístola poderosa. Nos ensina o que é pastorado, mas ensina também os deveres da igreja, os deveres dos membros, os deveres dos líderes. Todo mundo apanha em 2 Coríntios, não sobra para ninguém. Mas vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus bendito, te agradeço por tu nos ter dado essa carta de Paulo aos Coríntios. Te agradecemos, ó Senhor, porque ela nos é muito útil. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos generosos. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos engajar. Não permita, Senhor, que nós venhamos viver uma vida cristã segundo este mundo, segundo os valores deste mundo, seculares, materialistas. Ajuda-nos a viver na missão, Senhor, como esse homem, Paulo, foi um grande missionário, um grande plantador de igreja, alguém que estava tão preocupado com o reino de Deus, que gastou a sua vida, gastou a sua saúde, foi perseguido, açoitado,
mas também, Senhor, investiu tudo que tinha, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não basta nós apenas erguer pedestal para esses homens que fizeram o que fizeram e não estarmos dispostos a se sacrificar, a renunciar, a se entregar, Senhor. Ajuda a igreja da Mário Quintana, Senhor, a ver esses exemplos e seguir esses exemplos. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos uma nova mentalidade sobre oferta. Dá-nos uma nova mentalidade sobre contribuição aqui na igreja, a igreja que o Senhor tem nos chamado para servir a Ti. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos uma nova disposição. Aqueles que um dia, Senhor, tinham uma consciência mais sensível, mais simples, mais humilde, mas os anos, Pai, foi deixando as pessoas endurecidas, foi deixando as pessoas insensíveis, e com um processo, Senhor, em que nós vivemos de avareza, de materialismo, nos tornamos tão, às vezes, tão céticos com a Tua própria palavra, Senhor, que de forma tão clara fala que nós devemos, Senhor, e temos deveres e obrigações de contribuir, Senhor, com a igreja local. Ajuda-nos, Senhor.